Convidamos a licenciada em Letras Português, Taela Crislana Martins. Nossos professores homenageados, nossos amigos, convidados, familiares, nossos queridos colegas. Obrigada a todos. Boa noite. Bom, todo estudante de letras tem um sério problema, vocês vão se identificar. No momento da criação de um texto, nós reescrevemos cada período pelo menos 55 vezes. Talvez não sabemos da responsabilidade que é alocar cada vocábulo em seu devido lugar, ou porque carregamos conosco toneladas de expectativas de outrem a serem cumpridas. Todos nós somos, em vários momentos, ágrafos trágicos, como personagens de Henrique Vila Vargas. E assim, pedimos inspiração às trágedes, bem como Camões. Passado esse momento de bloqueio, pensei no que significava para mim esses 4 ou 5 anos de graduação. 8 semestres, ou 10, ou 12, nos parecia uma eternidade quando estávamos enfrentando uma maratona de uma prova por semana em introdução da teoria literária, ou quando fomos imersos pela primeira vez no mar da linguística, entre transcrições fonéticas e árvores sintáticas. Mas se é infinito, por que nós temos agora a sensação de que passou tão rápido? Lembro-me de uma reflexão de Osman Lins sobre o salto de um peixe, sua necessidade, sua brevidade. Saltamos nós para a superfície acadêmica e no momento do salto podemos ver tudo e podemos nada ver, mas o salto é um instante e inevitavelmente finda-se. Aqui estamos nós nos preparando para um novo salto. E nesse momento, alguns sacrifícios fazem sentido e até são lembrados com certo orgulho. Final de semestre, 3 provas, 2 trabalhos orais e 4 artigos para entregar. Tudo isso numa semana. Quantas vezes fomos obrigados a estudar e a escrever até as 5 da manhã, tomar banho e ir direto para a aula das 8? Para quem acha que a conta não bateu, eu explico. Na grande maioria das regiões administrativas do DR, precisamos de 2 horas para chegar ao INPE de transporte público. E quantas outras vezes usamos essas 2 horas no ônibus para fazer as leituras do dia seguinte? Sim, aprendemos a ler no ônibus. Aprendemos a ler em pé no ônibus lotado. Aprendemos a andar e ler ao mesmo tempo. E por falar em andar, a semântica desse verbo é realmente conhecida para quem tinha uma aula na FE, seguida de uma aula nos pavilhões. Mas dessas andanças entre um prédio e outro, e de nossas andanças no terreno da graduação, o que fica? Além desse papel verdinho que a gente acabou de receber, maravilhoso. O que nos fica de mais precioso e incorruptível é a riqueza dos momentos com os nossos amigos, em que tantas vezes aprendemos, debatemos, discordamos, concordamos, rimos, gargalhamos, choramos. Estou certa de que encontramos aqui quem nos dissesse: o presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Uma das definições ligadas à raiz etimológica da palavra professor é aquele que cultiva. De fato, a etimologia explica muito. Nossos mestres cultivaram em nós muito mais do que conhecimento teórico. Eles confiaram em nós e nos disseram que nós poderíamos ser grandes, mesmo quando não acreditávamos. Por fim, o curso de letras na UNB nos apresentou um mundo incrível, o mundo da palavra, limiar da humanidade. E nesse mundo, encontramos os nossos lugares, na docência, a nativos e a estrangeiros, na pesquisa ou na revisão. Do salto que damos agora, espero que consigamos honrar o nosso curso, a nossa instituição, os nossos
mestres, a nossa querida e bela última flor do laço. Eu gostaria de terminar essa fala assim, de forma poética, mas é impossível. No Brasil, há uma denúncia de violência contra a mulher a cada 7 minutos. Hoje, no coração de prantos, nós choramos pela Luísa Ribeiro, estudante de biologia da UNB, que foi covardemente assassinada pelo ex-namorado, que, segundo ele, não aguentava mais ser rejeitado por ela. E é por isso que nós não queremos flores no dia 8 de março, se elas não vierem acompanhadas do nosso direito de dizer não, se elas não vierem acompanhadas com o nosso direito de viver. Para a homenagem aos familiares, convidamos a licenciada em